Sabe aquela imagem clássica do revolucionário de barba imponente? Por um instante, vamos esquecer essa figura. Hoje a gente vai desvendar uma história que pouca gente conhece, a do jovem Karl Marx, um poeta apaixonado cujos primeiros escritos, olha só, plantaram as sementes de ideias que mudariam o mundo. Quando se fala em Karl Marx, o que vem à cabeça? Comunismo? Revolução? Pois é, para a maioria das pessoas, o nome já evoca essas imagens bem definidas. Mas e se eu dissesse que, muito antes de tudo isso, ele era um poeta romântico e um filósofo obcecado pela Grécia Antiga? A ideia hoje é justamente desafiar essa imagem pronta que a gente tem dele. Ok, então vamos mergulhar nisso aqui. De um lado está a imagem clássica, o que todo mundo associa a ele. Do outro, uma realidade bem surpreendente, né? Nossa jornada hoje é entender exatamente essa transformação. Como o jovem poeta, apaixonado por filosofia, se tornou o revolucionário que a história conhece. Então, vamos lá. Vamos voltar no tempo. Antes do Marx se tornar o Marx dos livros de história, ele era apenas Karl, um jovem estudante. E a principal preocupação dele, acredite, não era a luta de classes, mas sim o amor e a poesia romântica. Ele escreveu volumes e volumes de poesia para a noiva dele, a Jenny von Westphalen. E nesses versos, a gente já consegue sentir um espírito inquieto, apaixonado e principalmente rebelde. Isso muito antes de qualquer manifesto político. Já existia ali um desejo profundo de não seguir o fluxo, de desafiar as coisas como elas são. Mas, essa paixão não era só poética, não. E é aqui que a história fica realmente interessante. Para entender o revolucionário que ele viria a ser, a gente precisa olhar para onde a mente acadêmica dele foi primeiro. É lá que a gente vai encontrar a semente filosófica de tudo que veio depois. Pois é, parece estranho, né? Para encontrar a origem da visão de mundo dele, o caminho não leva para as fábricas do século XIX, mas sim para a física no mundo antigo. Uma origem, vamos combinar, bem surpreendente para teorias tão famosas. E essa ideia aqui é simplesmente fundamental. Para o jovem Marx, isso era muito mais do que física. Era uma metáfora poderosíssima para o livre-arbítrio, para a liberdade humana contra um destino que parece já estar escrito. O átomo que do nada se desvia do seu caminho representa a nossa própria possibilidade de sermos livres. E aqui está a grande conexão. O tal desvio não era só sobre o movimento de um átomo. Era sobre um objetivo maior: alcançar a liberdade. Para o Marx, a liberdade da mente, essa tal de ataráxia, era o objetivo filosófico final. A tranquilidade de uma mente que não é controlada. Tá bom, uma ideia filosófica sobre liberdade, sobre átomos, mas como é que isso sai da teoria e vai parar no mundo real? Bom, a resposta está na próxima profissão do Marx, o jornalismo. É exatamente aqui que a luta pela liberdade deixa de ser abstrata e ganha um campo de batalha de verdade. Olha só a inteligência da crítica dele. O Marx usou a própria lógica da lei de censura para desmontar a justificativa dela. Ele basicamente argumentou que, ao impor regras sobre como a verdade deveria ser dita, o Estado estava, na verdade, impedindo que a própria verdade viesse à tona. Genial, né? E essa frase aqui ilustra o ponto dele de forma brilhante. O Marx acreditava que uma sociedade livre se regula pelo debate aberto, sabe, onde as ideias são colocadas à prova pela crítica pública e não pelo controle de um governo que diz o que pode e o que não pode ser dito. Esse aqui é o ponto crucial de toda essa fase jornalística dele. Sem a liberdade de questionar, de debater, de criticar, o pensamento racional simplesmente não consegue existir, não consegue florescer. A liberdade era a base de tudo. Até agora, a gente já viu a filosofia e a política. Mas ainda falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E mais uma vez ela veio de um lugar surpreendente. Uma disputa local sobre roubo de madeira. É nesse momento que o pensamento do Marx dá uma virada de chave decisiva em direção à economia. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Uma lei nova simplesmente tornou crime uma prática que os camponeses faziam há séculos, que era pegar galhos caídos para usar como lenha. Isso criou um conflito direto, uma batida de frente entre as novas leis de propriedade privada e os direitos que o povo considerava seus por costume, por tradição. E essa foi a grande sacada dele. Pela primeira vez, o Marx viu o Estado não como um juiz neutro na história, mas como uma ferramenta que estava ali para proteger os interesses econômicos dos mais poderosos. A lei, na prática, estava do lado do dono da floresta. Esse foi o momento da virada. A ficha caiu.
O Marx percebeu que não adiantava nada lutar por um conceito abstrato de liberdade, se na prática as pessoas não tinham liberdade econômica. A verdadeira batalha, ele entendeu, estava nas estruturas econômicas que definiam a vida de todo mundo. Certo. Então, a gente passou pela poesia, pela filosofia, pelo jornalismo e, finalmente, pela economia. Agora, vamos juntar todas essas peças e ver como a jornada do jovem Marx se desenhou por completo, como tudo isso se conecta. A gente consegue ver aqui uma progressão muito lógica, não é? Começa com a semente, lá na filosofia, com a ideia de liberdade. Depois, vira um broto, na política, com a luta pela liberdade de expressão. E, por fim, se transforma na árvore inteira, na economia, quando ele entende que a verdadeira liberdade depende das condições materiais. Cada etapa construiu a base para a próxima, formando a visão de mundo que o tornaria tão famoso. Então fica a pergunta: conhecer esse jovem poeta, esse idealista, muda a nossa visão sobre o revolucionário? Talvez. No mínimo, nos lembra que por trás daquela figura histórica existia um humanista, alguém cuja jornada inteira começou com uma pergunta muito simples, mas poderosa: o que realmente significa ser livre? E essa é uma pergunta que, convenhamos, talvez seja mais relevante hoje do que nunca.